Era uma noite de lua cheia e Pedro estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. Ele era um engenheiro agrônomo que prestava consultoria para várias fazendas da região. Ele morava em uma fazenda isolada, cercada por florestas e montanhas. Ele tinha herdado a propriedade de seu avô, que tinha falecido há alguns anos. Ele gostava da tranquilidade do campo, mas às vezes se sentia solitário e entediado. Ele não tinha muitos amigos por perto, e sua vida amorosa era praticamente inexistente. Ele sonhava em conhecer alguém especial, mas não sabia onde procurar. Ele estava dirigindo pela estrada de terra, ouvindo música no rádio, quando viu algo se mover na beira da mata. Ele diminuiu a velocidade e olhou com curiosidade. Parecia um cachorro grande, mas tinha algo estranho nele. Tinha pelos escuros e longos, olhos amarelos e brilhantes, e dentes afiados e salientes. Pedro ficou assustado e acelerou o carro, tentando se afastar daquela criatura. Ele pensou que talvez fosse um lobo, mas não tinha certeza. Ele nunca tinha visto um lobo por ali. E aquele animal parecia mais feroz e inteligente do que um lobo normal. Ele chegou em casa e trancou a porta, aliviado por estar seguro. Ele foi até a cozinha e pegou uma cerveja na geladeira. Ele se sentou no sofá e ligou a televisão, tentando esquecer o que tinha visto na estrada. Ele estava assistindo a um filme de comédia quando ouviu um barulho do lado de fora. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para o quintal. Ele viu a mesma criatura que tinha visto na estrada, parada em frente à sua casa. Ela estava olhando para ele com um olhar malicioso e faminto. Pedro sentiu um calafrio na espinha e pegou o telefone, ligando para a polícia. Ele disse que havia um animal perigoso rondando sua propriedade e que precisava de ajuda. A voz do outro lado disse que enviaria uma viatura o mais rápido possível, mas que demoraria uns 20 minutos. Pedro desligou o telefone e foi até o armário, pegando uma espingarda que ele guardava para se proteger de possíveis invasores. Ele carregou a arma e voltou para a sala, esperando pela polícia. Ele ouviu outro barulho do lado de fora, desta vez mais alto e mais próximo. Ele foi até a porta e viu que a criatura tinha pulado a cerca e estava se aproximando da casa. Ela rosnava e mostrava os dentes, como se estivesse pronta para atacar. Pedro apontou a espingarda para ela e atirou, tentando acertar na cabeça. Ele viu o sangue jorrar do ferimento, mas não foi suficiente para matar o animal. A criatura soltou um uivo de dor e raiva e continuou avançando. Pedro atirou novamente, mas errou o alvo. A criatura chegou até a porta e arrebentou-a com uma patada. Pedro recuou para dentro da casa, procurando um lugar para se esconder. Ele correu para o quarto e trancou a porta, esperando que a criatura não conseguisse entrar. Ele ouviu os passos pesados dela pelo corredor, seguidos de arranhões e batidas na porta do quarto. Pedro ficou paralisado de medo, sem saber o que fazer. Ele pensou em ligar novamente para a polícia, mas sabia que era tarde demais. Eles iriam chegar quando ele já estivesse morto. Ele só podia rezar para que alguém chegasse a tempo de salvá-lo. Ele ouviu a porta do quarto se partir em pedaços e viu a criatura entrar no cômodo. Ela era enorme e musculosa, com garras afiadas e uma mandíbula poderosa. Ela olhou para Pedro com ódio e fome, saboreando sua presa. Pedro gritou por socorro, mas ninguém ouviu. A criatura avançou sobre ele e tentou morder sua garganta. Pedro se defendeu como pôde, segurando a cabeça dela com as mãos. Ele sentiu as presas dela rasgarem sua pele e o sangue escorrer pelo seu pescoço. Ele pensou que ia morrer, mas então ele viu algo que o surpreendeu. A criatura começou a se contorcer e a gemer, como se estivesse sentindo uma dor terrível. Ela soltou Pedro e caiu no chão, se debatendo. Pedro viu que ela estava mudando de forma, perdendo os pelos, as garras e os dentes. Ele percebeu que ela não era um lobo,
mas um homem que se transformava em um lobo. Ela era um lobisomem e estava voltando à sua forma humana. Pedro reconheceu o rosto do homem que estava diante dele. Era João, seu vizinho e amigo de infância. Eles tinham crescido juntos, brincando na fazenda e indo à escola. Eles tinham se afastado depois que Pedro foi para a faculdade, mas ainda mantinham contato. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Como João podia ser um lobisomem, como ele podia tentar matá-lo. João olhou para Pedro com uma expressão de arrependimento e vergonha. Ele disse com uma voz fraca: "Me perdoa, Pedro. Eu não queria te machucar. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu fui mordido por um lobo há alguns meses. E desde então eu me transformo toda lua cheia. Eu não consigo controlar meus instintos. Eu sou um monstro." Pedro ficou sem palavras, sem saber o que dizer ou fazer. Ele sentiu pena de João, mas também medo e raiva. Ele ouviu sirenes ao longe e soube que a polícia estava chegando. Ele pensou em contar a verdade sobre João, mas sabia que ninguém iria acreditar nele. Eles iriam prender João ou matá-lo. Ele decidiu ajudar João a escapar. Ele pegou algumas roupas no armário e jogou para ele. Ele disse: "Veste isso rápido e sai pela janela. Eu vou te dar cobertura. Vai para longe daqui e não volta nunca mais." João agradeceu Pedro com lágrimas nos olhos. Ele vestiu as roupas e pulou pela janela, fugindo pela floresta. Pedro ficou na casa, esperando pela polícia. Ele inventou uma história sobre um assalto e disse que não viu o rosto do ladrão. A polícia levou Pedro para o hospital, onde ele foi tratado pelos ferimentos. Ele sobreviveu ao ataque, mas ficou com cicatrizes no pescoço. Ele nunca mais viu João, mas sempre se perguntou o que aconteceu com ele. Ele esperava que ele tivesse encontrado uma cura para sua maldição, ou pelo menos uma forma de viver em paz. Ele também se perguntava se ele também iria se transformar em um lobisomem na próxima lua cheia. Se você gostou desta história, nos ajude. Dê um like, inscreva-se em nosso canal.